Olá, pessoal. Nós estamos comentando com vocês a nossa química orgânica, nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós falamos em nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais. Agora nós vamos começar a pensar na nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Essa é a parte mais importante. É lógico que existe muitas técnicas de como se dá nome a hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. A técnica mais usada no Brasil é uma técnica onde as pessoas acham a cadeia principal a maior cadeia. Vamos usar uma técnica inglesa? Vamos ver se dá certo? Vamos ver se essa técnica é melhor? Então preste bastante atenção. Quando você tem um hidrocarboneto de cadeia ramificada, obrigatoriamente, ele tem hidrogênio, ou melhor dizendo, ele tem carbono terciário e quaternário. Quando eu tiver um hidrocarboneto ramificado, ele tem carbono terciário e quaternário, hidrocarboneto. Então, olhem, por favor, esse primeiro exemplo. Ele é um hidrocarboneto, só que ele não é ramificado, ele é normal. Observe, ó. Carbono primário, carbono secundário, carbono secundário e carbono primário. Como só tem carbono primário e secundário, ele é uma cadeia normal. Cadeia normal você já aprendeu, 3 carbonos, 4 carbonos no caso. É but, ligação simples é an, é o butano. Então viu como é simples? Para cadeia normal. Agora, quando eu tenho um hidrocarboneto de cadeia ramificada, ele tem que ter o carbono terciário e quaternário. O que você vai fazer? Você vai eliminar esse carbono terciário e quaternário. Em outras palavras, você vai transformar o carbono terciário e o carbono quaternário em secundário. Mas como eu faço isso? Debs, observe. Se um carbono é terciário, ele tem 3 carbonos presos nele. O que você vai fazer? Você vai apagar um pedaço de cadeia preso nele. Como assim? Observe. Esse carbono é terciário. Se eu apagar um pedaço de cadeia preso nele, ele ficou o quê? Secundário. Aí eu vou pensar no nome. Se ele for quaternário, eu tenho que apagar quantos pedaços para ele ficar secundário? 2 pedaços. Certo? Vou apagar esse pedaço aqui, por exemplo, e esse pedaço aqui, por exemplo. Ele ficou o quê? Secundário. Então, toda vez que aparecer um carbono terciário e um carbono quaternário no hidrocarboneto, você vai transformá-lo em secundário. Vamos ver isso aqui. Olha esse exemplo aqui em cima. Esse carbono é terciário. Estou pedindo para você transformá-lo em secundário. O que eu estou pedindo para você fazer? Apagar o pedaço. Ora, se eu apagar esse pedaço aqui que está grudado nele, observe onde está a minha mão, ele ficou secundário. Se eu apagar a parte de baixo, onde está a minha mão, aqui, ó, ele ficou secundário. Se eu apagar esse lado direito, ele ficou secundário. Se eu apagar o hidrogênio, não resolve. Então eu tenho que apagar ou o lado esquerdo, ou o lado direito, ou a parte de baixo nele, para ele ficar secundário. Qualquer parte não, aí que é importante. Você vai apagar sempre o menor pedaço. Na hora que você arrancar os pedaços do carbono terciários e quaternários, tire sempre o menor pedaço. Então dá uma olhada, por favor. Esse carbono é o terciário. Qual seria o menor pedaço que eu poderia arrancar dele aí? O pedaço de baixo. Pronto, vamos arrancar o pedaço de baixo. Numa forma de bastão, dá uma olhada, por favor, sairia esse pedaço aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Pronto, a cadeia ficou, então, normal. Cadeia normal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos é X. Ligação simples é an. Hexano. Mas, Debs, o composto não é o hexano. Ele tem aquele pedaço que você arrancou. Devolve esse pedaço. Esse pedaço que nós arrancamos, que é sempre o menor pedaço preso nos carbonos terciários, nós chamamos de radical. Então você percebeu que radical, num hidrocarboneto, é porque quando tem carbono terciário e quaternário. Observe então que isso aqui é um radical. Como se dá nome num radical? Ora, esse radical a gente faz o seguinte, coloca o número de carbonos do radical, ok? Mais a terminação il. Entendeu? Então olha só para o radical. Quantos carbonos ele tem? Um só.
Ora, se ele tem um carbono apenas e ele é um radical, ele chama metil. Você acabou de conhecer o mais simples radical orgânico, que é o CH3, que é o radical metil. Então, esse composto vai chamar metilhexano. Entenderam? Só que tem uma coisa. Imagine você pedindo para alguém fazer o metilhexano. Essa pessoa vai pegar o radical metil e vai colocar onde quiser no hexano. Você tem que dizer aonde que ele está ligado. Como só tem ligação simples na cadeia antiga principal, você chamou? Você começa a contar pelo lado mais próximo do radical. Esse carbono é o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Eu tenho o radical metil no carbono 3, então fica 3-metilhexano. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Dá uma olhada nesse exemplo aqui de baixo. Ele é um hidrocarboneto ramificado também. Observe que esse carbono é terciário e esse também é terciário. Carbono terciário tem que ficar secundário. O que nós fazemos? Tiramos o menor pedaço. Ora, esse aqui, ó, moçada, o menor pedaço desse carbono aqui seria esse pedaço aqui de cima, ó. Então vamos arrancar esse pedaço. Eu vou apagar para você então não confundir. Mas saiba que eu arranquei um pedaço ali, ó. Por isso que eu faço essa chave aí, essa cunhazinha. Aqui, moçada, eu vou tirar esse pedaço. Poderia ser esse. Os dois têm o mesmo tamanho. Pronto. A partir do momento que eu tirei os menores pedaços dos carbonos terciários, a cadeia ficou normal. Nome da cadeia, 5 carbonos é pente. Ligação simples é an. É o pentano. Agora, eu preciso dizer o seguinte. Aqueles pedaços que eu arranquei, eu chamei de radical. Ora, esse radical você já conhece. É o radical metil. Esse é o outro radical metil. Eu tenho 2 radicais metil. Ora, se eu tenho 2 radicais metil, eu pergunto para você, eu escrevo 2-metil? Não. Aprenda uma coisa em química orgânica. Química orgânica, número é posição, quantidade é numeral. Então, se eu tenho 2 radicais metil, eu chamo de dimetil. Então, chama dimetilpentano. Só que eu preciso localizar a posição desse radical. Começa a contar do lado mais próximo do radical, quando só tem ligação simples. Então, vai ficar 2,3-dimetilpentano. Você viu, então, como é que está funcionando dar o nome a hidrocarbonetos de cadeia ramificada? Você está tirando os menores pedaços dos carbonos terciários e dos carbonos quaternários. Ok? Olha esse exemplo aqui novamente, por favor. Ele é um hidrocarboneto de cadeia ramificada, porque esse carbono é terciário. Aí nós estamos ensinando uma técnica para você de transformar o carbono terciário, o carbono quaternário em secundário, tirando pedaços de cadeia preso nele. Sempre os menores pedaços. Não vai achar que é sempre o de baixo, não. O de cima é o menor. Pode estar do lado direito, pode estar do lado esquerdo. Então, olha aí esse carbono. Ele eu tenho que tirar o menor pedaço, porque ele tem aí um carbono terciário. Observem se eu tirar o CH3 aqui, ele não resolve nada, ele continua sendo terciário. Então, quando eu cortar um pedaço do carbono terciário preso nele, ou quaternário, tem que ser lá no pé, hein? Lá no pezinho dele. Então, se eu cortar aqui, ó, eu tiro 3 carbonos. Se eu cortar aqui, eu tiro 2, aqui eu tiro 2. Então, é sempre o menor pedaço. Vou tirar 2, ou esse ou esse. Vou tirar esse daqui, ó. Pronto. A partir do momento que eu tiro esse pedaço, observem na forma em bastão. Seria isso daqui sumindo, ó. A cadeia fica normal. Cadeia normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, chama hexano. Nós sabemos que este pedaço que nós arrancamos de carbono terciário e quaternário, nós chamamos de radical. Agora, olha o exemplo anterior. Você tinha 2 radicais metil, por isso você falou dimetil. Agora, aqui não. Aqui é um radical só com 2 carbonos, então não é mais metil. Como é dar nome radical mesmo? É o número de carbono mais a terminação il. Então, como eu tenho 2 carbonos aqui, radical vai chamar etil. Então, viu a diferença de metil, dimetil e etil? Então, esse composto vai chamar etilhexano. Aí você vai devolver aqui na forma em bastão, né?
Olha eu devolvendo o etil aqui, ó. Só que eu preciso localizar a posição desse radical. Como só tem ligação simples, eu começo a contar pelo lado mais próximo do radical, certo? Então chama 3-etilhexano. Mas muito cuidado, gente, esse exemplo aqui de baixo. Esse é o primeiro erro que acontece. O aluno, não sei por que motivo, ele acha que radical é o que está embaixo ou em cima. Não, radical é o menor pedaço preso em carbono terciário e quaternário. Olhem esse carbono aqui, ó. Esse é o terciário. Aí o aluno acha que pelo fato de ter CH2 e CH3 aqui embaixo, é radical etil igual ele viu aqui em cima. Só que não. O radical é o menor pedaço, o radical é esse pedaço aqui, ó. Então, a tal da cadeia principal, que você chama, é essa aqui, ó. Tá? Ah, Debs, o radical é o menor pedaço, sim. Então, o que você tem aqui não é um radical etil, você tem um radical metil, numa cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. É heptano. Eu preciso localizar a posição do radical. Observem que eu tenho duas extremidades. Qual que está mais perto do radical? Essa aqui. Então, começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho, então, 3-metilheptano. Entendeu? Talvez você ache essa técnica um pouco complicada. Eu quero falar, Debs, eu não erro esse teste, sabe por quê? Porque eu não faço assim. Eu conto assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu achei a maior sequência, é a cadeia principal. Mas, gente, cuidado com o vestibular, né? Olha esse exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai começar a fazer dessa técnica achando a maior cadeia. Então, você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué, e aí, qual que eu pego, Debs? Aí você tinha que saber uma nova regra de pegar os radicais menores, em maior quantidade. Para que isso, gente? Olha como eu faço, dá uma olhada. Eu vou marcar esse carbono que é terciário, esse carbono que é terciário, esse que é quaternário e esse que é terciário. Esses carbonos que eu marquei precisam virar secundário, tirando os menores pedaços. O menor pedaço que eu vou tirar desse carbono é esse aqui, ó. O menor pedaço que eu vou tirar aqui é esse aqui, ó. Esse é quaternário, eu tenho que tirar os dois pedaços menores. Quaternário tem que ficar secundário. Então eu vou tirar este pedaço aqui e esse pedaço aqui, ó. Ah, que são os dois menores. Porque se você tivesse tirado esse, você estaria tirando 3 carbonos. Ok? E aqui esse eu vou tirar esse pedaço. Vamos pensar em forma de bastão, antes de dar o nome. Dá uma olhada. Esse carbono aqui é o terciário. Qual o menor pedaço? Esse que está aqui para cima. Vou colocar em vermelho para você ver. Esse carbono é terciário. Qual o menor pedaço? Esse que vem aqui para baixo. Esse carbono é quaternário. Os menores pedaços, esse que está para baixo e esse que está à direita. E esse carbono é terciário. Olha aqui como é que fica. Ó. Ah, Debs, tirei os menores pedaços. Aí achei a cadeia principal, sem ficar me preocupando em contar de baixo para cima, de cima para baixo. Começa a contar pelo lado mais próximo do radical. Esse radical que você tem aqui está mais perto à extremidade. Agora eu vou dar o nome. Agora, muita atenção. A cadeia principal tem 8 carbonos, então ela chama octano. Só que eu tenho radical metil e tenho radical etil. Então, observem que eu tenho radicais misturados aqui, metil e etil. E aí, Debs, na hora de colocar o nome? Ah, na hora de colocar o nome, você tem que colocar por ordem alfabética. Ordem alfabética, certo? Metil começa com a letra M. Etil começa com a letra E. Então, começa com a letra E, etil. Cuidado, se for dimetil, que letra que eu vou pegar? M. Eu só coloco por ordem alfabética o nome do radical e não do numeral. Então, aqui vai ficar, eu tenho 2 radicais etil, então ficou dietil.
Eu tenho 3 radicais metil, então ficou trimetil. Agora eu coloco os números. Eu tenho etil no carbono 3, eu tenho etil no carbono 4. E metil eu tenho no carbono 2, eu tenho no carbono 3 e eu tenho no carbono 6. Então fica 2, 3, 6. Então 3, 4 dietil, 3, 2, 3, 6 trimetil octano. Ok? Essa é a técnica. Então, é de tirar o menor sempre. Estamos vendo a primeira parte da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, onde você aprendeu o que é metil e etil, e essa técnica inglesa de tirar o radical menor. Nós estamos aprendendo realmente a dar nome nos compostos orgânicos. E é lógico que nós temos que começar por hidrocarbonetos, porque hidrocarbonetos, sem dúvida nenhuma, é a função maior da química orgânica. E primeiro nós estudamos como se dá nome em hidrocarbonetos com as cadeias normais, onde nós falamos a vocês que um hidrocarboneto é o de cadeia normal quando ele só tem carbono primário e secundário. Hidrocarboneto, tá? Aquele composto só tem hidrogênio e carbono. Agora, quando ele tem carbono terciário e quando que ele tem carbono quaternário, ele passa a chamar hidrocarboneto ramificado. E é o que nós estamos vendo. Nós vimos no vídeo anterior, na parte 1 da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, o conhecimento do radical metil e etil. São radicais, são pedaços de cadeia que vão estar presos no carbono terciário e no carbono quaternário. Isso só vale para hidrocarboneto pensar em ramificação em carbono terciário, em carbono quaternário. Agora, observe o que nós temos aqui. Nós temos um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma ramificação. Observem que esse carbono é um carbono terciário. Então isso aqui é uma ramificação. Como que eu ensinei para vocês? Carbono terciário, carbono quaternário virá secundário. Como? Tirando o menor pedaço. Eu venho aqui e tiro o menor pedaço. Não é sempre o pedaço de baixo, tá? É o menor pedaço. Ora, é como se ele tivesse desaparecido daqui. Observe que a hora que eu faço isso, a cadeia ficou normal. Ora, esse radical é um radical o quê? É um radical metil, ok? Então eu tenho um radical metil numa cadeia que tem 5 carbonos, que tem uma dupla e é um hidrocarboneto. Só que eu preciso localizar a posição da dupla e preciso localizar a posição do radical. E aí, quem é mais importante? Observem, a insaturação é mais importante que qualquer radical. Isso é muito importante você saber. A insaturação é mais importante que qualquer radical. Por isso, sempre que possível, a dupla e a tripla devem fazer parte da cadeia principal, mesmo que isso comprometa o tamanho da cadeia. Observem, por favor, então, quem é mais importante é a dupla. Então eu começo a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Então eu tenho no carbono de número 4 o radical metil e no carbono de número 1 a ligação dupla. É lógico que você sabe que isso aqui pode ser chamado de 4-metil, pente para dizer que tem 5,1-eno, ok? Agora, muito cuidado com aquele detalhe, com aquela famosa frase. A cadeia principal é sempre a maior cadeia. Isso está errado. Nem sempre a maior sequência é a cadeia principal. Dá uma olhada sobre essa parte. Esse carbono é um carbono terciário. Carbono terciário tem que ficar secundário. Então eu tenho que tirar o menor pedaço. O menor pedaço que eu arrancaria desse carbono para ele ficar secundário seria o lado direito. Mas se eu arrancar aqui o lado direito, observem que eu estou tirando a dupla. E eu acabei de dizer que sempre que possível a dupla e a tripla dentro da cadeia principal. Então, moçada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um outro pedaço sem ser a dupla. Observem que a cadeia principal ficou uma cadeia menor, mas ficou a cadeia correta. Essa é a ideia. A cadeia principal ficou correta porque manteve a dupla lá dentro. Eu começo a contar do lado mais próximo da dupla. Observem, por favor.
Esse radical agora é um radical que você conhece, que é o radical etil. Eu tenho no carbono de número 2, o radical etil, numa cadeia de 5 carbonos, que tem uma dupla no carbono de número 1, um eno. Observem que nós temos aqui a representação em bastão. Olha só como que ficaria. Mas vamos ver este exemplo aqui. Observem que esse exemplo ele é ramificado. Esse carbono é um carbono terciário. Carbono terciário precisa ficar secundário. Então você vai tirar qual pedaço? O menor pedaço. Mas observe o que acontece aqui. O menor pedaço preso nesse carbono terciário seria o pedaço do lado direito. Se eu tiro esse pedaço, esse carbono ficou secundário. Mas aí o que eu tirei da cadeia principal? A dupla. E você aprendeu há pouco que sempre que possível, a dupla e a tripla dentro da cadeia principal. Mesmo que comprometa o tamanho da cadeia. Então o lado esquerdo também tem dupla. Então tem que tirar todo esse pedaço aqui, ó. Ficou uma cadeia menor, uma sequência menor, mas ficou correta. Ok? Agora, olha que coisa interessante. Esse pedaço que nós tiramos, nós chamamos de radical. E esse pedaço é um radical formado de 3 carbonos. 3 carbonos é prop, radical propil. Certo? Ora, você acabou de conhecer o terceiro radical orgânico, que é o radical propil. Então, nós já conhecemos o radical metil. Lembrar que radical sempre aparece com uma valência livre. É ele que se liga à cadeia principal, por isso que ele tem que ter essa valência livre. E nós conhecemos o radical etil. E agora estamos conhecendo o radical propil, que antigamente era comum se falar N-propil. Hoje não precisa mais desse N, só propil. É que N é para dizer que era normal. Então, como que eu dou o nome nessa cadeia? Aí eu sei que o radical é o propil, certo? Eu começo a contar pelo lado mais próximo da dupla, mas eu tenho 2 duplas, então eu procuro aquela que está mais perto da extremidade. Eu percebo então que eu tenho 3 propil, numa cadeia carbônica de 3 carbonos, que tem 2 duplas, uma no 1, outra no 4. Se são 2 duplas é dieno. 3 propil, são 4 dieno. Agora, olha esse exemplo de baixo. Observem, por favor, que é a mesma situação do de cima. Esse carbono é o terciário. O lado direito tem duplo, o lado esquerdo tem duplo. Então eu tenho que tirar todo esse pedaço aqui, ó. Ah, mas aí eu estou tirando um carbono terciário. Mas se eu não arrancar esse pedaço, o carbono de cima não fica secundário. Essa é a ideia. Agora, isso é um radical. É um radical de 3 carbonos. Radical de 3 carbonos é próprio, isso é radical ail. Mas, Debs, ele está diferente do de cima. O de cima é propil, ele tem 3 carbonos, ele está ligado à cadeia principal pelo carbono da extremidade. Agora esse aqui não, pelo carbono do meio. Quando um radical tem 3 carbonos e ele está ligado à cadeia principal pelo carbono do meio, ele chama isopropil. Então essa é a grande diferença do propil para o isopropil. Como que ele se liga à cadeia principal? Então este radical aqui, ele chama isopropil. Ok? Então esse composto começa a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Ele vai chamar então 3-isopropil. Ok? Outra coisa interessante, X para dizer que tem 6, 1,4-dieno. Mas acontece que você sabe que o vestibular vai cair o quê? Vai cair a fórmula em bastão. Como que seria a fórmula em bastão deste composto aqui em cima? Observem como que seria. Dá uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dupla no 1 e uma dupla no 4. No carbono de número 3, eu teria um radical. Se eu deixar assim, é o radical metil. Se eu fizer assim, é o etil. Se eu fizer assim, é o propil. Agora, olha esse daqui, ó. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dupla no 1, uma dupla no 4. O carbono de número 3
Se eu fizer assim, é o metil. Se eu fizer assim, ele é o etil. Se eu puxar para baixo, é o propil. Então, ele é o isopropil. Olha como que ele é. Então, toda vez que aparecer esse rabo de peixe, é iso. Você vai ver tanto no próximo vídeo, tem o isobutil, que também dá o rabo de peixe, certo? Então é o iso. Então isso nós chamamos de isopropil. Esses são os 4 radicais orgânicos importantes. Metil, etil, propil, isopropil. Lembrar que quando eles estiverem dentro de compostos insaturados, a insaturação é mais importante que qualquer radical. E sempre que possível, a dupla e a tripla dentro da cadeia principal, mesmo que comprometa o tamanho da cadeia. Nós estamos estudando uma parte importantíssima da química orgânica, que é a nomenclatura dos hidroscarbonetos com as cadeias ramificadas. Nós vimos nos vídeos anteriores, primeiro nós aprendemos como se localiza um radical, pela presença do carbono terciário e quaternário, que tem o hidrocarboneto ramificado. Eu aprendi com você lá, radical metil, radical etil. Depois nós falamos do radical propil e isopropil, e aí nós utilizamos no nosso vídeo, certo? Uma informação que quando tiver dupla ou tripla, ela é mais importante que o radical. Por isso, sempre que possível, a dupla e a tripla têm que fazer parte da cadeia principal. Agora, é lógico que você precisa conhecer mais radicais. Não vai ficar assustado, mas os 12 radicais importantes para você estão aqui na tela. Certo? Radical metil, etil, propil, isopropil, butil, sec, tec e isobutil. Esses radicais são chamados de alquilas. Por isso, quando cai, por exemplo, na prova de vestibular, como já caiu em Uberlândia, né? Como que você faz a alquilação do benzeno? É como que você coloca um radical desse preso no anel aromático. Tá? Depois nós temos os radicais alquenila, que são radicais com dupla. Mas, Odepes, você falou que radical com dupla não existe, porque a dupla tem que fazer parte da cadeia principal? Eu falei sempre que possível. Sempre que possível. A dupla e a tripla na cadeia principal. Você vai ver casos hoje que a dupla não é possível aparecer dentro da cadeia principal. Então vai ter radical com dupla. E temos os radicais aromáticos, são chamados radicais arilas, que é o fenil e o benzil. Vamos ver isso melhor. Nós temos um exemplo aqui de uma cadeia carbônica fechada ramificada. Ramificação numa cadeia fechada é aquele que está fora da cadeia cíclica. Isso aqui é um radical. E que radical que é esse que está aqui? É o radical butil. Então é o butil ciclo pentano. Quando eu tenho um radical só preso num composto fechado, que só tem ligação simples, eu não preciso posicionar. Se eu peço para você fazer o butil ciclo pentano, você poderia colocar ele aqui em cima, à esquerda, onde você quiser. Mas vamos admitir que o exemplo é um caso assim, aqui, ó. Você tem 2 radicais presos na estrutura cíclica. Agora você tem um radical que é o butil, que é um radical de 4 carbonos reto, certo? E o radical metil. Então você tem que colocar sempre ordem alfabética. Então butil começa com a letra B, metil com a letra M. Lembrar que radical, quando tiver numeral, di, tri, tetra, penta, ele não entra na ordem alfabética. Então, dimetil é a letra M, não a letra D. Tá legal? Cuidado com isso. Agora, eu preciso posicionar esses radicais. Você concorda comigo se eu peço para você fazer o butil, metil, ciclo pentano? Você pode colocar o radical mais à esquerda, junto e assim por diante. Começa a contar pelo carbono que tem um radical, porque só tem ligação simples nesse ciclo. Ou eu chamo esse de 1, ou eu chamo esse de 1. E giro de tal maneira para ficar com os números menores possíveis. Se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui vai ser o 3. Se eu chamo esse de 1, esse é o 3. Então você percebeu que aí tanto faz chamar o metil de 1 ou butil de 1. Tem uma ordem principal? Tem um número mais correto? Tem. Número menor para aquele radical que você escreveu em primeiro lugar na ordem alfabética, quando tanto faz. Então, nesse caso aqui, 1 butil, 3 metil, ciclo pentano. Esse é o número 1 e esse é o número 3. O nosso segundo exemplo, nós temos um radical aqui, que é um radical de 4 carbonos. Dá uma olhada, ó. Radical de 4 carbonos, ou ele vai chamar butil, sec, ou tec, ou isobutil. Agora, como que é esse aí? Uma dica que eu quero te dar é o seguinte. Quando você tiver um radical preso numa cadeia e está confusa,
apaga a cadeia e só olha para o radical. Você percebe que é um radical de 4 carbonos que tem uma ligação livre no carbono terciário do radical. Então ele chama terc-butil, por isso que é terc, de terciário. Ok? Então esse radical preso nessa estrutura cíclica que você está vendo aqui, ó. Então ele vai chamar como terc-butil. Olha lá, terc-butil, ciclo pentano. Precisa localizar a posição desse radical? Não, não precisa. Por que que não precisa? Porque quando eu tenho um ciclo que só tem ligação simples, eu tiver um radical só, aonde eu colocar o radical é a mesma coisa, tá? Mas vamos admitir que não é ciclo pentano, é penteno. Aqui então vai ser a letra E, para caracterizar uma dupla. E aí? Precisa localizar? Agora precisa. Precisa dizer se o radical está perto ou não da ligação dupla. Começa a contar pelo carbono da dupla ou pelo carbono do radical. Lembra? Lembra? Certo? A insaturação é mais importante que qualquer radical. Então começa a contar pelo carbono da dupla. Mas eu chamo esse de 1 ou esse de 1. Eu tenho que fazer uma contagem de tal maneira que o número do radical fique o menor possível. Ora, se eu chamar esse aqui de 1, eu posso ou não posso? Posso, ele tem dupla. Eu vou chamar esse aqui de 2. Aí eu não posso. Por que que não? Porque quando eu tenho um composto fechado e ele tem uma dupla, se eu chamar esse carbono de 1, o outro carbono da dupla que é o 2. Se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui que é o 2. Então, se eu chamar esse aqui de 1, esse vai ser o 2. 3, 4 e 5. Eu consigo um número menor do que 5 para esse radical? Consigo, chamando esse carbono aqui de 1, esse de 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um composto que vai chamar 3-terc-butil, um ciclo penteno ou pente-1-eno. Nós temos aqui o composto muito famoso, que é o aromático. Observem que esse aromático está ramificado. Por que ramificado? Porque isso aqui é uma ramificação preso num composto cíclico. Essa ramificação é o radical alil. É um radical de 3 carbonos com dupla. Então, esse composto vai chamar alilbenzeno. Agora, uma coisa importante. Eu preciso localizar a posição desse radical. Gente, poucos alunos percebem isso que nós vamos falar. Quando você tem um composto aromático, todos os carbonos do aromático podem ser chamados de 1. Por quê, Debs? Porque todos os carbonos do aromático têm uma dupla. Então, quando eu coloco um radical no anel aromático, sempre está no carbono 1. Então, não preciso localizar. Então, falar alilbenzeno é colocar no carbono 1. Mas eu quero que você observe aqui um exemplo de uma cadeia aberta com compostos que tenham radicais com dupla. Observem esse composto. Esse carbono é um carbono terciário. Tire o menor pedaço. Ah, é o lado direito. Ah, mas tem dupla. O lado esquerdo tem dupla. O de baixo tem dupla. Então você percebeu que aí não tem como deixar os radicais, todas as duplas, melhor dizendo, dentro da cadeia principal? Então eu vou tirar um radical sempre o menor, só que sai um radical com dupla. Eu fiquei com as duas duplas só na cadeia principal. Começa a contar pelo lado mais próximo da insaturação, como você conhece. Como essa dupla está mais perto do lado direito, então esse composto vai chamar 3-vinil. Radical muito famoso, vinil. Radical esse que foi usado para fazer o PVC, policloreto de vinila. Radical esse que emborrachou a tinta, tornando a tinta lavável, né? Por isso que você conhece uma tinta famosa chamada suvinil, que é superfície de vinil, superfície vinílica, certo? Então, 3-vinil, e aqui você tem 6 carbonos, uma dupla no 1, uma dupla no 4 de eno. Essa é a ideia que eu queria que você entendesse. Mas os alunos costumam dizer para a gente o seguinte: professor, eu não tenho muito problema quando eu tenho radical. O que realmente me preocupa é quando eu tenho radicais sem ser os radicais alquilas, metil, etil, propil. O que me preocupa é quando eu tenho o radical benzil e o radical fenil.
É muito comum em prova de vestibular, quando aparecer, por exemplo, o aromático, o aluno ter essa dificuldade. Observem, por favor. Analisem esse composto. O que você diria? Você vai usar a palavra fenil aqui ou você vai usar a palavra benzeno? Como que você daria o nome para esse composto? Olha a dica que eu gostaria que você soubesse. Quando eu tiver radicais orgânicos presos no aromático, lembre sempre disso. Eu não sei o nome do radical, eu uso a palavra fenil. Se eu sei o nome do radical preso no aromático, eu uso a palavra benzeno. Você não entende isso muito bem. Então vamos olhar aqui, por favor. Você sabe o nome desse radical preso na estrutura aromática? Sei, é um radical chamado isopropil. É um radical que faz parte dos 12 que eu coloquei essenciais. Então esse composto chama isopropil benzeno. Ok? Eu dei o nome de isopropil benzeno porque eu sei o nome do radical. Agora vamos admitir que o exemplo agora fosse assim. Dá uma olhada. Que nome que você daria para este composto? Ora, eu não sei o nome desse radical preso na estrutura aromática. Dá uma olhada, gente. Eu não estudo radical de 5 carbonos, muito menos radical que tem dupla. E aí, como que eu faço? Olha só, gente, que interessante. Como eu não sei o nome do radical preso na estrutura aromática, eu inverto a situação. Em vez de chamar isso de radical, eu chamo isso de radical. E aí, quando o benzeno passa a ser radical, ele chama fenil. Então, esse composto chama fenilpenteno. Começa a contar pelo lado mais próximo da insaturação. Você tem, então, 3-fenil, 1-penteno ou pente, 1-eno. Entenderam a ideia? Tá? Realmente é complicado, mas não vamos treinar muito em compostos aromáticos. Agora, não confunda a palavra fenil com benzil, certo? Um nome interessante, que já foi da FUVEST, lá de São Paulo, é essa daqui, ó. Que nome que você daria nesse composto? Ora, eu não sei o nome desse radical aqui, lógico que eu sei. Que radical que é esse que está preso no anel aromático? É o benzil. Então, esse composto vai chamar benzil-benzeno. Certo? É assim que nós temos que tomar muito cuidado. O que está acontecendo em prova de vestibular é que está aparecendo um tipo de teste um pouco diferente do que a gente está acostumado. Esse teste que nós vamos fazer aqui é um teste moderno. É a maneira de perguntar radicais de maneira moderna. Dá uma olhada aqui. Olha só, por favor, o que ele faz. Ele te dá um composto como esse e fala assim. Ele não quer o nome. Ele fala, isola o carbono quaternário e considere os carbonos em volta dele, ou os pedaços de cadeia em volta dele, sendo radicais. E deu o nome. Ora, o carbono quaternário é esse daqui. Se eu isolar esse carbono, esses pedaços são radicais. Então, eu tenho aqui o radical metil, que esse todo mundo sabe. Eu tenho aqui o radical vinil. Aqui eu tenho um radical de 4 carbonos. Quando o radical de 4 carbonos ele é reto, ele chama butil. Mas como ele não é reto, ele está preso pelo carbono primário dele, ele é o isobutil. E esse aqui de baixo, gente, se não tivesse esse CH2, era o fenil. Mas com CH2 ele é o benzil. Então, muito cuidado da maneira que se escreve os compostos orgânicos. Então, é muito importante você conhecer os 12 radicais. Só que cuidado, vai aparecer praticamente esses radicais nos próximos vídeos, mas é muito importante que você já vai treinando como se usa os radicais orgânicos. Um abraço para vocês.